Bom dia a todos. Quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma apresentação inicial, depois eu vou dar uma pausa para a gente poder trocar ideias e depois eu finalizo. Em relação ao que eu quero apresentar, quero dizer para vocês o seguinte, que eu vou apresentar para vocês um pouco de um caminho que eu segui. Eu sou médico de formação e o que eu vou trazer, então, não é exatamente uma apresentação teórica, de fundamentação de muitos teóricos. Ela surge de uma experiência vivencial com a educação e, através dessa vivência e dúvidas, a gente acaba lendo algumas coisas e eu vou mostrar para vocês essas coisas que eu li. Mas são leituras direcionadas, que eu queria resolver para mim mesmo as minhas dúvidas ou achar algum caminho. Então a minha história começa em 98, eu escrevi 88, desculpa, digitei errado. Em 98 eu estava fazendo mestrado e tinha uma disciplina obrigatória que era pedagogia para o ensino médico. Meu mestrado é em clínica médica. As responsáveis, a professora Barbieri e Célia Pezzolo. Essa disciplina não existe mais, mas existem outras disciplinas que estão ocupando esse espaço. Foi nessa disciplina, então, que tinha uma proposta, que nós deveríamos pesquisar enquanto estamos ensinando. Essa é a meta da professora Marisa Barbieri, e ao final da disciplina, ela convidou os alunos de pós-graduação a escreverem um texto de divulgação sobre a experiência de ensino e aprendizagem que tiveram. Eu peguei, achei muito legal, escrevi um texto. Nós acabamos publicando numa revista de pediatria, que chama Pediatria São Paulo, é da USP de São Paulo, pesquisando o que se ensina, uma metodologia para o aprimoramento contínuo da educação. E fiquei sabendo que eu fui o primeiro aluno de pós-graduação na disciplina que tinha escrito um texto. E foi publicado também, mas o primeiro a ter escrito o texto. A partir dessa disciplina, eu comecei a colaborar com ela na disciplina e percorri 9 anos como colaborador da disciplina e buscando sempre alguém para poder escrever um artigo. Fazer a mesma coisa que eu tinha feito. Bem, foi publicado esse artigo em 2011. Então, entre o meu de 98 e 2011, só tivemos um. Então, uma pergunta que eu tinha era, percebendo até a dificuldade dos pós-graduandos em pesquisar, em seguir a proposta. Você está com pós-graduandos que estão em mestrado, alguns em doutorados, a grande maioria com experiência em iniciação científica na graduação, alguns até no ensino médio. Eles chegam para fazer uma disciplina que se propõe, vamos pesquisar a aula que a gente faz. E eles não conseguem transferir a ideia do que estão fazendo no mestrado, a postura científica do mestrado, eles não conseguem entender como passar isso para a sala de aula. E quando passam um pouco para a sala de aula, eles não conseguem achar os dados da experiência da aula que possa montar um texto de divulgação. Não estamos nem discutindo da intensidade metodológica, do quanto o texto é rico, é vigoroso, tenha diálogo forte com a literatura. O problema é que não consegue entender onde se colhe dados durante a aula. Não faz uma comparação entre ele estar fazendo a experiência dele, como é na área biológica médica, tá? Eles estão fazendo ou com os camundongos ou com os pacientes. Eles não conseguem relacionar o que é colher os dados no seu mestrado, no seu doutorado, e o que é colher os dados na aula. Depois, se eles têm alguns dados nas mãos, ainda não sabe o que fazer com esses dados. Como que isso vira um texto? Como que é você fazer hipóteses, você fazer um diagnóstico? Então, essa é uma pergunta que eu tinha. Que ensino esse científico está sendo feito na pós-graduação, na USP de Ribeirão Preto, em que não consegue fazer nenhuma parte de um projeto, que é olhar para o ensino e falar, também podemos fazer pesquisa. Depois desses 9 anos nessa disciplina, a professora Marisa me convidou também para colaborar na Casa da Ciência.
Casa da Ciência, como o próprio nome sugere, é um trabalho no Hemocentro de Ribeirão Preto, ligado à faculdade, mas é uma fundação independente, em que eles fazem iniciação científica ou ensino de ciências, para ser mais exato. Ensino de ciências para o ensino médio. Esses são os nomes dos colaboradores que estavam na Casa da Ciência nos 3 anos que eu passei por lá. Eu coloco os nomes porque o que eu vou falar é formulação minha, é organização de ideias minhas, mas é claro que teve influência de tudo que eu conversei com eles, inclusive indicação de livros que eu acabei lendo. Com exatidão, não posso dizer o que é ideia só minha e o que aqui no fundo é ideia deles. Mas também não posso responsabilizá-los por qualquer besteira que eu fale para vocês. Então, nessa atividade na Casa da Ciência, que tinha os alunos do ensino médio, a gente montou 2 disciplinas de pós-graduação que vinha da mesma história daquela outra, só que aí, em vez de darem aula para os alunos da graduação, davam aulas para os alunos do ensino médio. Uma das disciplinas era uma aula única e a outra disciplina era acompanhar o aluno num projeto de iniciação científica. E eu observei, foram só 3 anos, mas eu observei 2 coisas. Uma era uma especialização precoce. O aluno ficava 1 ano ou 2 anos com eles. Se você fosse conversar com esse aluno, parecia que ele era do meio. Ele sabia usar palavras, expressões, que para você dizer, nossa, ele já é um cientista. Mas se você argumentar um pouco mais, você vai perceber que ele, apesar de ele usar as expressões, ele não domina o conceito. Parece que é, mas não é. Mas, ao mesmo tempo, muitos desses alunos melhoravam o desempenho na escola de forma geral, não só para as aulas de ciências. Alguns, então, que é o grande orgulho da professora Marisa, saíram da escola de ensino público e, estimulados pela atividade com eles, acabaram entrando na USP, lá em Ribeirão Preto. E uma coisa curiosa, para mim curioso, mas que tem a ver com essa especialização, alguns deles preferiam fazer biologia, as áreas biológicas, porque era um ensino de ciências biológicas. A formação do Hemocentro é em biologia, né? Então, essas 2 coisas me chamavam a atenção. E para mim isso então era um problema, e eu vou tentar interpretar esse problema para vocês, e na segunda etapa, apresentar as propostas. Para começar, entender então o que é a ciência, eu gostei da ideia de ler um livrinho muito pequeno, que é esse aqui, que fala sobre a história da ciência como disciplina, mas vai contando um pouco sobre a história da ciência em si. Na Idade Média, como a gente encarava novos fatos? Então, na Idade Média, você ia procurar os textos clássicos que já tinham as respostas. A proposta não era ter conhecimento novo, a proposta era entender o que acontece, porque o conhecimento já existe e ele está nos textos clássicos. Mas as coisas vão mudar. Em 1450, é um marco aí da autora desse livro, nesse século, o Império Otomano vai dominar o Bizantino. O Bizantino era o romano do Oriente. O público, as pessoas, então, do Império Bizantino vão fugir para os irmãos, entre aspas, que é o restante da Europa. Então, eles vão ir para a Europa que está vivendo a chamada Idade Média. O que esses bizantinos tinham de diferente? Eles dominavam a língua latina e o grego, enquanto que os europeus, que nós estamos chamando de europeus em si, muito poucos dominavam o grego antigo. Isso quer dizer que vai ter mais pessoas capacitadas a fazer tradução de textos do grego original. Vai perder o domínio da tradução que existia apenas com as igrejas e um grupo do clero. Com isso vai ficar mais popular, não tanto, mas vai ficar mais popular, mais acessível às pessoas lerem sobre o que os antigos gregos pensavam e escreviam. Então isso vai possibilitar uma releitura do conhecimento grego antigo. Ao mesmo tempo, os europeus estão querendo sair do sufoco econômico que viviam, vão se expandir para o domínio pós-mar, né, transmar, e vão conhecer mundos que eles nunca imaginavam que existiam. Então vão chegar nas Américas, vão chegar pessoalmente até as Índias, a África. Esses novos mundos não eram conhecidos dos gregos também.
vai surgir então duas novas linhas de pensamento do Renascimento. Uns vão se chamar de antigos, ou vão ser chamados pelos outros de antigos. E qual que é a proposta? O conhecimento nosso é ruim, mas os antigos gregos, os romanos antigos têm o conhecimento. A gente precisa fazer uma releitura, conhecer de novo. Vamos estudar melhor e vamos pegar obras que não são as principais. Então, se Aristóteles era a fonte principal da Idade Média, então vamos pegar Platão, e não Aristóteles, né? Aí tem um outro que são os modernos. São chamados de modernos por quê? Olha, o mundo que existe, que nós conhecemos hoje, os antigos não conheciam. Então não adianta você ficar querendo ler os gregos e os romanos. Eles não conhecem o que nós conhecemos hoje. Nós temos que fazer, então, uma nova ciência, uma nova forma de conhecer o mundo. Essa disputa, então, entre o antigo e o moderno, né, que vai surgir e vai perdurar durante alguns séculos. Aí vai do Renascimento até o século XVIII, 1700 e pouco. Nessa época vai surgindo muitos nomes para falar o que eles faziam. Então é filosofia natural, magia universal, nova ciência, filosofia experimental. E por que mistura filosofia e ciência? É claro, porque até final do século XVIII não tem uma separação tão forte como nós temos hoje. Filosofia de um lado e ciência do outro. E para dar um exemplo de como é essa história dos antigos e dos modernos, eu achei muito interessante a comparação com o universo. Então, o modelo do universo de Ptolomeu, segundo século depois de Cristo, a Terra está no centro, não quer dizer que a Terra é plana, ela está no centro. E todos os outros astros, eles estão grudados, né, em estruturas transparentes que vão rodar através da Terra. Por isso que a gente tem o dia e tem a noite. Não é a Terra que gira, são os outros que giram ao redor dele em camadas. Por isso que as estrelas estão no firmamento, grudadas no firmamento, firme e rodando. Esse é o modelo de Ptolomeu e que é o consagrado na Idade Média. Só existiu o dele? Claro que não. Nem na época dos antigos só existiu o do Ptolomeu, mas esse era o consagrado, era o aceito pela maioria e pelo menos por quem tinha força do conhecimento. E aí qual que é o problema? Começam as navegações e o modelo do Ptolomeu não é o suficiente para guiá-los através do mar. Algumas das estrelas ou dos planetas faziam certos movimentos no céu que não dava simplesmente para você imaginar que era uma casca de cebola que estava girando. Então ele criou um movimento interno. Esse movimento interno como um parafuso, então o planeta está preso na sua camada, ele roda, mas dentro da camada ele gira de novo. Isso para poder justificar que o modelo está certo. Isso a gente faz até hoje, não é? A gente gosta de um modelo, mas não bate bem com a realidade, a gente faz uma adaptaçãozinha. Todos nós fazemos nossas adaptações. Ptolomeu e a Idade Média fizeram suas adaptações. Mas aí o Copérnico, ele é da nova ciência e defensor dos antigos, né? E ele vai dizer então que Ptolomeu burlou, estragou a lei, porque a lei da perfeição não permite que se fizesse o movimento em parafuso. Por quê? Porque o universo é perfeito, a criação divina é perfeita e todas as coisas são perfeitas. E a geometria da perfeição é esférica. Não era possível ter um movimento de parafuso no meio do esférico. Ele vai então refazer o projeto. Então ele tem um problema prático. As navegações precisam de um mapa de céu mais fiel e mais adequado, senão não chego onde eu quero. E um motivo ideológico, teórico. Eu tenho que seguir a teoria principal antiga, que é da perfeição. O mais perfeito é voltar ao antigo. Mas voltar ao antigo mudando o quase antigo do Ptolomeu. E para poder fazer essa volta para a perfeição, ele vai tirar a Terra do centro do universo e vai colocar o Sol. Quando ele coloca o Sol no centro do universo e põe os outros rodando, ele praticamente resolve o problema do movimento em parafuso.
Então, para ele fazer uma revolução, e isso é considerado então uma revolução, ele não está indo contra a tradição. Ele está fazendo uma releitura da tradição. Então, apesar dele ter ideias antigas, ele vai ser um dos principais personagens para construir o moderno dos mais modernos. Vamos abandonar a ideia dos antigos, porque eles estavam errados. Nós daqui para frente é o que importa. E essa ideia da revolução, eu quero voltar um pouco com Thomas Kuhn. Thomas Kuhn vai ficar famoso em 1962, ele vai escrever o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, e lá ele vai usar uma palavra que é paradigma, que vai grudar para todo mundo. Para os que adoram a ideia e para os que detestam a ideia. Ele vai movimentar com essa palavra paradigma uma discussão que não acaba, né? Hoje em dia ela é até pop, é popular. Você nem sabe muito bem o que quer dizer, mas você chega, você quer mudar, você fala, ó, temos que mudar o paradigma. Você não gostou do negócio, você fala, temos que mudar o paradigma. Nem sei o que quer dizer paradigma, mas quer dizer que eu estou insatisfeito com esse negócio. Então, eu fui ler esse livro do Thomas Kuhn, que é editado pela Unesp, que chama Caminho Após a Estrutura, porque são textos dele depois de 1962. E aí ele vai dizer que essa ideia do Copérnico é uma revolução, até uma revolução de paradigma. Por quê? Quando ele tira a Terra do centro e passa para o Sol, né, e o sistema vai girar em torno do Sol, não é uma simples mudança de posição. É uma condição revolucionária. Porque antes, como é que era com Ptolomeu? Sol, Marte, Júpiter, Lua são planetas, e a Terra não é planeta. E depois? Terra, Marte, Júpiter são planetas. O Sol não é planeta, né? O Sol é uma estrela. E a Lua é um novo conceito, que é o conceito de satélite. Apesar de você usar a palavra planeta, planeta já não quer dizer mais a mesma coisa. Não é só introduzir a ideia do satélite, você mudou o significado das palavras. E às vezes a gente não percebe essa revolução porque as palavras são iguais, mas os conceitos não são iguais. Planeta, então, antes era tudo que estava grudado no firmamento. Agora, planeta são estruturas que rodam ao redor do Sol, e o Sol não é um planeta, ele é uma estrela porque ele emite luz, né? Essa mudança de visão faz uma classificação diferente do universo. E às vezes a gente não percebe essa diferença porque estamos achando que as palavras são iguais. E ele vai dizer então que a revolução científica, ela é global. Quando é uma revolução, ela é holística. É uma revisão de várias generalizações que a gente tem. Essa mudança tem uma diferença da relação da palavra com a natureza. A natureza é a mesma, imaginamos. Mas as palavras que a gente usa já não querem dizer mais a mesma coisa. Ele dá um exemplo em linguagem. Vamos dizer que a gente vai num país em que nós nunca vimos, nós não lemos as traduções, nós chegamos lá, vamos descobrir, como antropólogo, o que aquela civilização fala, né? Qual é a linguagem dela. Aí aparece um coelho na sua frente e o nativo fala, brava. Você entende que brava é o coelho. Você fechou a questão, você já sabe tudo. Então, toda vez que tiver um coelho, você chama de brava. Mas ele pergunta, você tem certeza que é isso? Será que brava é o coelho ou é aquele coelho? Aquele coelho é marrom. Será que coelho branco não é brava? Será que se o coelho estiver molhado ou estiver no inverno, também chama de brava? Será que brava são todos os coelhos ou é alguma espécie de coelho? Eu chamo de coelho um conjunto de espécies de coelho. Para ele pode ser que não seja igual. Ele não fez essa classificação que você fez. E pode ter mais ainda. Brava, para ele, pode ser só o movimento do coelho. Você não sabia. Mas quando o coelho está parado, é bravi. E quando o coelho corre, é brava. Né? Essa diferença de como a gente se relaciona, as nossas palavras se relacionam com a natureza, elas mudam
de língua para língua, elas mudam de época para época, né? Vós, me, ser, você, não é exatamente a mesma coisa, no Brasil de hoje, no Brasil de 1600, né? E além, isso acontece também na ciência, porque nós nos comunicamos. Essa é a ideia da revolução. E ele vai usar uma imagem central no aprendizado da ciência para ele, que é sobre a metáfora. Então, a gente aprende ciência usando metáforas. O que eu acho interessante na proposta do Thomas Kuhn é porque, se você lê como ele faz a filosofia da ciência, ele usa como referência o aprendizado dos alunos. Ele era professor, ele dava ensino de história da ciência, e ele discutia, e ele traz para o pensamento filosófico dele a experiência dele de ensino. Então, quando ele vai falar sobre o que é a metáfora, o que é o paradigma, você vê que ele está falando sobre a transferência do conhecimento científico de uma geração para outra. Como é que você, que já é o cientista, que domina o conhecimento, como que você faz o outro aprender? Então ele vai falar, isso aqui é em 69, já são 7 anos depois do famoso livro. Ele diz assim: se pudesse, chamaria de paradigma essas soluções de problemas. Tendo, contudo, perdido o controle da palavra, não posso mais dizer nada. Então, com 7 anos depois, estava tão famosa a história que já não podia mais dominar o conceito do que era paradigma. E ele aceita que no livro original de 62, ele usou a palavra paradigma para muitas coisas diferentes. Então ele estava querendo resumir. E eu gostei muito quando ele fala sobre soluções de problemas. Ele vem da física, então a maioria dos exemplos que ele dá é da física. Mas como que a gente associa soluções de problemas? Então, quando você dá para o aluno um problema científico, seja lá qual for, né? Famoso na física é a maçã que cai. Por que a maçã cai? E aí você quer introduzir a ideia da gravidade. Você soluciona aquele problema maravilhoso, dizendo que existe a gravidade. Se for o caso, você dá a fórmula da gravidade. Isso é uma solução de problemas. E esse é um modelo exemplar que você está usando. Na questão do ensino-aprendizado, ele vai se tornar como um grande exemplo. E ele é tão exemplar que você vai usá-lo para resolver outros problemas. Então, a gente vai criar a ideia da semelhança. De uma forma ou de outra, no processo de ensino na ciência assim, a gente vai aprender semelhanças. Como a gente aprende que o coelho marrom e branco são coelhos, apesar que um é marrom e branco, alguma coisa deles é igual, né? Como a gente vai aprender também que cão e gato não são iguais, alguma coisa deles é diferente. Na ciência também nós vamos ter os modelos exemplares para dizer que são iguais ou são diferentes. Isso não exige um conceito muito claro. Então, por isso que Kuhn vai apresentar a ideia do paradigma. Você não tem os limites exatos, e vai falar em metáfora, você não tem os limites exatos. Aonde acaba o modelo exemplar e onde ele começa. E nem você tem, com exatidão, por que aquilo é o modelo exemplar. Ele simplesmente é o modelo exemplar. Né? É uma tradição em que você adquiriu através de um processo de aprendizado. Só que com esse modelo exemplar, você vai fazer o julgamento da natureza. E esse modelo exemplar te traz uma série de palavras que você sabe para que eles servem, sem precisar fazer a tradução exata do que eles são. Essa ideia do modelo exemplar tem um pouco a ver, e ele vai citar, né, Gestalt científico, tem um pouco a ver com a psicologia da Gestalt, em que vai no começo do século XX, eles vão demonstrar que o nosso conhecimento não é tão racional. Né? Acho que é um dos pontos importantes do começo dessa ideia de que a razão é só a ponta do iceberg. Então, quando a gente vê uma imagem e achamos que entendemos ela todinha, nós aprendemos o que ela tem, nós estamos usando certas referências que não têm uma racionalidade muito clara. Então, por isso que ele vai comparar Gestalt com paradigma. São figuras tradicionais, conhecidas, né? Essa aqui, se você se centralizar no preto, é um cálice. Se você achar que o preto é o fundo e o branco é a frente do desenho, que seria um retângulo,
São dois rostos, né? Não sei se todos conhecem. Se você olhar aqui, é o nariz, a boca, dos dois lados. Dois rostos quase se beijando. Se você olhar para o preto, é um cálice. Essa é a outra figura aqui. Se você se concentrar nesse ponto preto, você vai achar que aqui é o nariz, aqui é uma boca, então você tem um rosto. Se você ignorar esse ponto preto, em vez de prestar atenção no branco, prestar atenção só no preto, você tem um cara muito narigudo tocando sax. Se você prestar bastante atenção nesses pontos, você vai observar que aqui eles não se unem. Mas numa primeira observada sua, você acha que são dois círculos, mas não são, é um 8. Essa outra imagem são quadrados iguais, com distâncias iguais. Mas nós temos uma tendência a achar que os pretos estão em distâncias diferentes dos brancos. Na mente, a gente até cria uma faixa branca e uma faixa preta. Então, a imagem que o homem adquire como conhecimento, ele é global, ele não é particularizado. Quando a gente olha uma realidade para nós, a gente vê ela por inteiro. O paradigma também seria parecido com isso. Ele nos traz uma mensagem por inteiro. Então, a ideia do modelo exemplar da maçã que cai, a lei da gravidade, a gente absorve, a gente apreende, a gente insere no nosso conhecimento num conjunto, numa gestalt, e a gente vai colar ele nas outras coisas do nosso dia a dia. Continuando a evolução da ciência, então, Copérnico vai fazer uma revolução de linguagem. E isso vai dizer, então, que essas revoluções nos tornam mais distantes do conhecimento dos antigos. E nessa evolução de discussão, no final dos anos de 1600, essa divisão entre antigos e modernos desaparece. E quem é que ganha? Nós estamos hoje, a gente tem certeza, né? Não precisamos nem estudar para saber quem ganhou a disputa. Foram os modernos. A ciência passa a ser dali para frente. Vão surgir os grupos, as academias de estudo, as sociedades científicas. E quando a gente chega no século XIX, vai surgir então o nome ciência moderna e vai surgir a figura do cientista, o especializado em ciência. Nós não temos o cara especializado até o século XIX. Agora nós vamos ter o especialista, né? Aquele que entende o que é a ciência. E aí vai parar de chamar, então, de nova ciência, né? Filosofia, magia universal, vai chamar ciência. Então, ciência é uma coisa, filosofia é outra e religião é outra. Fica definitivamente separado de 200 anos para cá. Qual que é a relação entre a ciência e a educação nesse livrinho da história da ciência que me chamou muita atenção? Entre 1500 e 1700, a autora destaca, que é Ana Maria Afonso Goldfarb, que existiam demonstrações públicas dos experimentos científicos. Os cientistas, né, os filósofos da natureza, eles vão escrever obras para divulgação com uma linguagem um pouco mais fácil. É claro que os literatos eram poucos, mas, de qualquer jeito, mais fácil. Por quê? Porque eles querem adeptos. Eles estão em plena divulgação. E é através da educação, é através do ensino, é através da informação divulgada, do marketing, que eles vão conseguir adeptos. Eles são uma minoria nessa época. E eles vão ter a educação como uma bandeira. A nova ciência, ela também quer que a educação vá para todos. É um conjunto de ideias simultâneas. Tanto acho que o conhecimento dos antigos não serve, eu vou criar um novo conhecimento, como eu tenho que fazer educação para todos. Você está destruindo uma estrutura social, que era estrutura baseada na religião, centrada na Igreja Católica, e que educação era para poucos. Nos anos de 1800 para 1900, finalmente a ciência chega às universidades. Aí então ela passa a ser a fonte do conhecimento oficial das universidades. Aqui é uma ideia sobre construção social da realidade, que é de Berger e Luckmann.
Então, a gente acredita numa realidade. Essa transformação que eu contei para vocês rapidamente sobre a ciência é uma transformação de realidade social. Eu não posso dizer que o planeta efetivamente mudou em 200 anos, mas a visão que nós, a sociedade humana, tem do que é o planeta mudou. Então, para nós, a realidade do que é o planeta é outra hoje em dia, né? A gente acha natural dizer que eu posso discordar do que os meus pais acham. Eu posso discordar do que o padre pensa. Eu posso discordar do que o professor fala. Porque eu tenho uma visão de realidade que não é aceitável há tempos atrás. Eu posso me incomodar, aliás, a gente se incomoda, porque passou 10 anos e está tudo igual. Pô, tem que trocar de carro, tem que trocar de casa, tem que pintar, tem que reformar, né? Essa cidade não cresce, está tudo a mesma coisa, 10 anos está tudo igual. Enquanto que a tradição de simplesmente continuar como já era dos pais se perdeu. Não faz mais sentido na minha cabeça, mas era o natural e o essencial numa Idade Média. E como é que a gente faz para construir essa nova realidade e convencer os outros de que existe essa realidade? Nós temos que compartilhar o que o homem tem de mais humano, que é só a linguagem. Então, é só através da conversa do dia a dia que nós introduzimos, nós entramos e nós trazemos os outros para essa nova realidade. Quando a gente passa pelas escolas, e a escola é um ambiente de construção dessa realidade, fica muito claro. Nós temos amigos até a 8ª série, né? 9º ano agora, se dava super bem, era um em carne. Aí no ensino médio a gente muda de escola. No final do ensino médio a gente já não se entende. Não, ainda me entendo com o cara do ensino médio. Aí eu vou fazer medicina e ele vai fazer engenharia. Não me entendo de vez. Aí acabou, vira um conhecido, era um amigo antigo, não é mais amigo meu. E se eu for para uma cidade e for para outra, a gente não se encontra, aí acabou de vez. Então, para a gente manter amizades e poder nutrir realidades parecidas, porque sem nutrir realidades parecidas a gente não consegue manter amizade nenhuma, o esforço muitas vezes é grande. Tem que voltar todo final de semana das faculdades, tem que se reunir sexta-noite, sábado, domingo, todo final de semana para manter o contato. Aí a gente fica conversando para ver se a gente consegue aceitar a realidade como igual, né? Porque se não tiver nada disso, 4 anos, 5, 6 anos de faculdade é um conhecido antigo. Acabou a amizade totalmente. A gente já não se entende mais. Não dá para trocar muita ideia. Então é oi, bom dia, tchau. Então o contato do dia a dia é fundamental. E essa questão então da realidade, a escola tem um papel. É onde o aluno é introduzido, desde a tenridade, ele vai conviver. Tem um hábitos que ele vai adquirir nessa escola que ele está. No século XX, aí a ciência adquire uma explicação e a sua aplicação tecnológica. Enquanto a ciência era só para explicar, era uma coisa, agora ela é tecnologia. Ela precisa estar unida ao capital. Ela passa a ser uma instituição capitalista, definitivamente, e o motor que transforma a nossa sociedade. Porque a ciência rapidamente é transformada em tecnologia. De tal forma que hoje em dia é muito fácil, qualquer um que lida com a ciência e sabe disso, se a sua pesquisa não tem aplicação econômica imediata, você também não tem dinheiro. Aí as pessoas ficam bravas, né? Ora, mas se o dinheiro tem que vir do capital da empresa, ela quer o retorno financeiro, então a sociedade é que tem que dar o capital para aquela pesquisa que não vai trazer dinheiro imediato. E tem a divisão trabalhista na ciência, de tal forma que os cientistas também, cada um é especialista num pedaço, não sabe mais onde vai acontecer o resto. A divisão é igual entre o artesão que fazia o sapato e hoje em dia uma fábrica de calçados. Cada trabalhador está num pedaço tão pequeno que não faz a menor ideia de como é que vai ficar o tênis no final da produção. Ele não tem ideia nem do que vai acontecer de errado na parte dele, como vai refletir no final. E se por acaso, no meio da produção, dali da onde ele faz para frente, o pessoal mudar alguma cor, alguma tirinha e adaptar em cima do modelo dele, ele nem sabe. O meu está tudo igual, tanto faz. Só porque a tira é azul e antes era vermelho,
eram 3 tiras, agora são 2. O cientista também ficou assim, ele faz um pedaço, não sabe onde vai chegar. Essa é uma divisão do trabalho. Então, para organizar essa ideia da divisão e da relação com o capital, vou pegar uma ideia de Luz Althusser. Ele fala sobre aparelhos ideológicos do Estado. Não é uma ideia nova, né? Ele vai propor essa ideia num texto de 1970. Alguns vão discordar, afinal já faz um bom tempo, você tem sempre ideias novas. Mas o que é um aparelho ideológico do Estado? É uma realidade, essa realidade é social, a gente acredita que ela existe, não quer dizer que ela é verdadeira, em que a gente enxerga que essa realidade é apresentada por uma instituição. Então, a igreja é um aparelho institucional ideológico. Quando você adentra numa igreja, você convive, você passa a adquirir uma visão do mundo apresentada pela igreja. Quando você vai na escola e convive na escola, ela te apresenta uma realidade de mundo. Nas universidades também. Então, esses são os aparelhos que vão trazer a ideologia. E aí ele discute o seguinte: antes do capitalismo, o principal aparelho ideológico era a igreja. Ela era religiosa, ela era escolar, né? E ela era a própria cultura. Quando a gente tem essa mesma época da ciência nova, dos antigos, dos modernos, século XVI, século XVIII, nós temos a luta contra a igreja, contra o religioso. E aí ele vai propor que no modelo capitalista, o aparelho ideológico principal é a escola. E isso que é uma proposta extremamente ideológica, né? Se ele tiver certo, os professores não sabem que eles são os formadores da ideologia, os formadores da mente, da visão da realidade do mundo, que muitos dos professores fazem a crítica, né? Nós construímos a sociedade na relação entre as pessoas. E se a escola realmente for o principal aparelho ideológico, o dominante significa que todos os outros podem desmoronar. Mas a sociedade que existe hoje vai continuar existindo se a escola continuar executando o papel que ela executa. E a escola vai se juntar à família, como a igreja também se juntou à família. Eu, particularmente, aí a ideia é minha, continuando a leitura dele, eu acho que a escola está casada com a ciência. O autor não aceitava colocar a ciência como aparelho ideológico, eu ponho. Para mim, e juntando com a ideia da outra autora, da indústria que se tornou a ciência, para mim hoje a ciência é um aparelho ideológico na classificação. E para mim ela é o aparelho ideológico dominante. Por quê? Porque a escola se submeteu a transferir, a criar uma realidade que quem define é a ciência. Você tem que pegar os conhecimentos formulados pela ciência, como professor, e apresentar para os alunos. É uma realidade inquestionável, porque ela foi fornecida pela ciência. Não importa quem é a fonte científica, é a realidade inquestionável. Então, se a escola tem a estrutura mais pulverizada, e cada vez mais a gente quer pôr todo mundo na escola, olha que aparelho ideológico fabuloso. 100% da população faz ensino na escola. Não tem instrumento mais ideal para você embutir uma ideologia do que essa, é 100%. Não é várias ideologias, é uma ideologia. Aí você pega e afirma que se o conhecimento que a escola fornece não for científico, ele não pode ser ensinado. Então, a escola é o braço operacional de uma construção de realidade baseada no conhecimento que vem do outro braço, que é chamado de ciência. E aí vem então uma crítica. Vem uma crítica sobre essa formulação da ciência, e uma que citaram, eu acabei não ler, que é sobre a ideia da complexidade, né? Um dos pensadores mais importantes é o Edgar Morin. Ele vai propor, então, a ciência da complexidade, a complexidade, a epistemologia da complexidade. Esse é o livro que eu vou usar a referência dele. E ele vai falar sobre o pensamento mutilante. O pensamento que se engana é mutilante.
Não porque não tem informação suficiente, mas porque não é capaz de ordenar as informações e os saberes. Esse é o pensamento mutilante. Não é que eu não tenho palavras para cuspir, não é porque eu não tenho citações para fazer, mas eu não consigo organizar esse conhecimento. São informações que estão na minha mão, mas eu não crio um conhecimento exato. Eu estou pensando, mas as coisas não andam. Se a gente for pensar como uma proposta, olha, se eu conheço as coisas, eu soluciono problemas, o meu pensamento mutilante sou aquele que não soluciona problemas. Se eu não consigo solucionar problemas, eu vou pegar a solução do outro. Eu sou dependente do que o outro decidiu fazer. Eu tenho muitas palavras na minha cabeça, mas é o outro quem resolve para mim. Uma comparação possível, mas uma adaptação fraca, mas é possível, é como a nossa relação com o computador. Você acha que você sabe tudo. Você sabe do programa, você usa as palavras-chave, quem olha você, se você lê um pouco alguns livros de propaganda, de venda, quem olha para você até acha que você é entendido, porque você usa até umas terminologias não corriqueiras, todas em inglês, né? E você começa a falar isso, aquilo, aquele outro. Como estou comparando agora exatamente com esses alunos do ensino médio. Só que na hora que você, por algum motivo, se apertou uma tecla sem perceber, né? Você entra num caminho que você não sabe o que aconteceu. Acabou. Acabou, você não sabe o que você faz. Grande solução, se ninguém vir fazer para você, você desliga o computador, começa tudo de novo, né? Porque quando desliga, começa do zero, e você vai fazer a coisa de novo e tudo bem. Então, toda aquela linguagem que você tinha, que parecia que você dominava a situação, na verdade você não sabe solucionar os problemas em si. Você não domina o que está acontecendo, né? Você tem uma carapaça de conhecimento. E o pensamento mutilante pode tirar conclusões absurdas, e é isso que ele vai criticar. Uma delas é a racionalização, que é a destruição da razão. É o delírio da coerência que deixa de ser controlada pela realidade empírica. Você não vê mais nada da prática. Você vai racionalizando, argumentando, aí chega à conclusão ótima do que são as coisas. Como a gente trabalha como médico, às vezes a gente percebe a racionalização em doenças graves, não é? Então a pessoa, quando ela tem um câncer, ou doenças traumáticas, que não é tão grave assim, porque vai levar pela vida durante muito tempo, igual um diabetes, você cria racionalizações. A racionalização chega a tal ponto que às vezes o familiar afirma categoricamente: meu marido tem câncer porque ele é um cara muito nervoso. Fala, pô, mas isso aí todo mundo sabe que nervoso causa isso. Mas é uma racionalização. A pessoa não se baseou em todas as alternativas da prática. Ela não foi se fundamentar em vários conhecimentos, ter crítica de comparação. Ela se apegou ao que achou mais interessante. Interessante é falar que o marido é nervoso. E de repente, lá no fundo, está pensando até que está sendo penalizado por Deus, por ser um cara tão nervoso. E lá no fundo, nervoso quer dizer maltratar a mim. Como maltratou a mim, está tendo como pena o câncer. Né? Essas são as partes emocionais que às vezes a gente não põe na racionalização. E a gente vai racionalizar outras coisas. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei lá do Ptolomeu, não deixa de ser uma certa racionalização. Olha, o planeta não se encaixou, eu vou fazer ele dar voltas de parafuso, que aí fica tudo bem. Mas ele está destruindo o alicerce teórico dele, mas tudo bem, dá certo. Né? Então, isso é um do viés do pensamento mutilante. E aí ele vai criticar por que na ciência o pensamento mutilante e a racionalização acontece. Um é a divisão do conhecimento em disciplinas. A disciplina científica ajuda com que o conhecimento avance, mas ela avança cada vez mais centrada. E quanto mais ela avança, mais desconhecido existe entre as disciplinas. Na Idade Média, a medicina era uma fonte de conhecimento geral. É da medicina que vai brotar a química, é da medicina que vai brotar a biologia. Pô, mas medicina não era só do homem? Não, medicina é um conhecimento geral. Então, era um conhecimento pequeno, né?
Imagine, em medicina você tinha tudo. Hoje em dia você não consegue, de jeito nenhum. É como na própria medicina atual. Eu sou endocrinologista. Eu só trato de um conjunto pequeno de doenças que tem a ver com hormônios. Se o cara falar que quebrou a perna, eu tenho que mandar para o ortopedista. E aí as coisas vão ficando pior ainda. Se ele quebrou a perna, ele vai para o ortopedista que cuida de perna. Porque se ele quebrou o dedo, ele vai para o ortopedista que cuida do pé. Se ele quebrou o nariz, ele vai para o ortopedista da face. Isso são especializações. Aí você fala, poxa vida, mas ele cuida só de um pedacinho. Se você for ler, se você for ver o tamanho do conhecimento, de informações que ele tem que ler hoje em dia para ser ortopedista da face, você fica doido. Não é? O livro de clínica médica, ou seja, de todas as áreas clínicas do adulto, há 150 anos atrás, com certeza, era menor em conteúdo de conhecimento do que um livro de diabetes de hoje. E diabetes é só uma doença. Então, a disciplina aprofunda o conhecimento, mas cria um vazio entre os saberes. Os dentistas se especializam na boca e não conseguem entender o que acontece com o paciente diabético com dente estragado. Não é? Como o endocrinologista não consegue saber como que a gengivite da boca vai interferir no diabetes do mesmo paciente. Então, é o progresso do desconhecimento. Essa que é a crítica dele. E ele vai propor, então, que a complexidade como uma forma de resolver isso. Na complexidade, eu acho assim, uma opinião pessoal minha, com pouca experiência de leitura de Edgar Morin e pouca experiência de contato com outros que defendem a teoria da complexidade. Há uma dificuldade prática. Como teoria, ela é cativante, mas como prática, é muito difícil. É muito difícil porque a realidade social que a gente vive, que a gente aprendeu a viver, conviver, nadar, mergulhar, ela não é essa. E aí essa realidade da complexidade, ela está ainda muito no nível teórico. A gente precisa conviver no dia a dia, que é mais difícil. Mas ele propõe assim, essa eu achei a frase dele mais explicativa. É a união do processo de simplificação com contraprocessos. A simplificação, essa ideia da separação, da especialização, cada vez em partes menores, né? E o contraprocesso, ele enumera duas coisas, articulação do conhecimento e comunicação. E aí, então, a comunicação me faz relembrar a ideia do Thomas Kuhn, porque se eu tenho um paradigma e o outro tem outro paradigma, é o conflito da comunicação. Porque Thomas Kuhn diz que é incomensurável, foi uma crítica danada contra ele. A minha linguagem, que eu domino um paradigma A, não é compreensível para o outro que domina o paradigma B. Então, a comunicação vai superar a complexidade, mas tem que superar o paradigma. E comunicação é o papel central do ensino e da educação, né? Não existe educação sem comunicação. Então, eu tenho vou apresentar algumas ideias para solucionar esse problema. Vou dar uma pausa aqui, que eu falei que ia dar uma pequena pausa. Se vocês quiserem fazer algum comentário, crítica, sugestões, não foi claro, falei alguma coisa que vocês discordam. Como eu disse logo no começo, estou apresentando ideias bem pessoais, baseado numa ideia teórica, mas numa vivência pessoal, não sou expert teórico do assunto. Então, estou aberto para quem quiser fazer a pergunta. O microfone está aberto à palavra. Alguém gostaria de fazer uso? Valéria? Tem ninguém? Isso não. Aqui tem uma sósia sua lá atrás. Quando não tem nenhuma pergunta, não é bom. Mas nós vamos tocando, então. Espero que na segunda parte, então, vocês se manifestem mais. Porque a gente sabe que quando a gente não formula perguntas, é porque a ideia está um tanto quanto vaga, né? Quando a gente domina o conteúdo, ou pelo menos aquilo se encaixa dentro dos meus pensamentos, eu começo a querer achar os pontos fracos. Opa, isso aqui não bateu, aquilo ali não está certo.
E aí a gente faz mais perguntas. Mas vamos para a segunda parte, então. Então, qual que é a ideia da iniciação científica? A experiência que eu tenho e o que eu tenho acompanhado bem de longe do que outros têm feito. Iniciação científica é ligado com a imagem do projeto de pesquisa. Falou, vamos fazer iniciação científica, o aluno tem que fazer um tal de um projeto de pesquisa. Isso é o típico modelo exemplar, né? Então, você vai fazer o aluno participar de um projeto de pesquisa, que é a sua forma de dizer, isso é fazer ciência. Só faz ciência quem faz o tal do projeto de pesquisa. Esse modelo, esse jeito de fazer as coisas que é fazer ciência. Então, todos os cientistas têm que fazer desse jeito. Se não fizer essa receita, não está fazendo ciência. Com isso, então, nós estamos introduzindo o aluno no modelo. Nós estamos introduzindo ele num paradigma científico, numa gestalt. Nós nem percebemos, mas nós estamos dizendo para ele que é esse o jeito. É assim que as coisas são. E no projeto de pesquisa, o que é feito? Tem uma receita de bolo muito bem fechada, em que você enumera um projeto, definindo o seu problema, tem um método que tem que ser usado, e não pode ser outro método. E tem uma conclusão. Como o projeto de pesquisa, muitas vezes, ele é extremamente direcionado, e quanto mais novo o aluno, mais direcionado é o projeto, a gente já tem, o orientador já tem a solução. Ou seja, o aluno não tem a solução dele. A solução já está dada. Quanto mais novato a iniciação científica, mais formado a solução ela está. Mais amarrado está. Então é comum no ensino básico, né? Fala assim, vamos fazer ensino. Aliás, projeto de pesquisa é só das áreas da ciência, né? Ensino de ciências vai fazer projeto de pesquisa normalmente. Pode ter algumas variações, mas a maioria é o tal da ciência, tem que fazer um projeto de pesquisa. Então, vamos fazer um projeto de pesquisa para falar, vou dar o exemplo da maçã de novo. Da maçã que cai. Eu já dei o problema, o aluno já não achou o problema dele. O problema é eu que dei. É esse o problema. E eu dei esse porque eu já sei a solução. Aí o aluno vai ficar perdido, porque ele já não pegou o problema dele, pegou do outro. A realidade dele é totalmente confusa. Ele não estava nem preocupado se a maçã caiu ou não. Mas ele tem que fazer a tarefa. Então ele está perdido, o professor pagia ele em todo método para adquirir o conhecimento. E se por acaso o aluno chega lá no meio do trajeto e traz uma ideia, olha, a maçã cai porque existe um elástico invisível. Não, você está doido. Não tem elástico nenhum. Preste atenção. E você empurra a solução para onde você quer. Então, às vezes, eu estou comparando isso com os menores, porque com os menores é muito fácil da gente perceber essa manipulação onde o resultado já está pronto. Mas iniciação científica na graduação, isso também acontece. Você já sabe o que você quer. Você é orientador, você já sabe o que você quer. Porque, olha, o que eu mexo é com conflitos sexuais entre trabalhadores rurais. Então, eu vou fazer iniciação científica, o cara vai fazer um trabalho sobre conflitos sexuais em trabalhadores rurais. Mas o cara acabou de entrar na faculdade, não estava nem aí com isso, né? Mas vamos fazer, porque é isso aí que tem que fazer. E você vai fazer lá, naquele aglomerado que fica não sei aonde, tantos quilômetros daqui, assim, assado, porque eu já fiz, já conheço lá, já sei como é que é. Eu acho que eu sei. Eu, orientador, acho que eu sei. Então eu coloco o outro, se ele descobrir coisas que eu não sei, não está certo, ele está enganado, porque eu já sei como é que é. Eu direcionei ele para a conclusão. E assim, eu já tenho um trabalho que eu publiquei, que eu defendi há um ano atrás, e faltou uma pergunta para eu poder completar. Eu respondi 10, mas está faltando mais 5. Então eu vou distribuir essas 5 perguntas entre 5 iniciações científicas. Para o cara responder essas 5 perguntas, eu já tenho 10 respondidas, é claro que o caminho já está traçado. Já sei até onde eu vou chegar. E se descuidar na minha racionalização, eu já sei a resposta antes de descobrir.
E se não for aquela resposta, eu vou achar que foi erro, racionalização é isso. Erro de coleta de dados. Inexperiência do iniciante. Ele não soube colher, ele perguntou errado, deixa que eu vou perguntar de novo, vamos pegar outra pessoa. E a gente força uma conclusão por causa da nossa racionalização. E o projeto de pesquisa fica esse. A gente não está entendendo que eu estou apresentando para o aluno um modelo exemplar do que é ciência. Oi? O não resultado é um resultado novo. Exatamente. Mas não serve. O modelo que eu estou dando não é esse. Eu estou mostrando o modelo de como vai ser. Aqui também não é um texto novo, de 1980, mas é sobre psicologia da educação, de Alzubel, em que ele vai fazer uma classificação do aprendizado. Ele põe 2 eixos de aprendizado. Então, aqui, aprendizado da recepção seria o mais passivo de tudo, né? O aluno não sabe nada, o professor sabe tudo, ou o educador sabe tudo, você só abre a boca, os ouvidos e fica esperando aprender. Aqui é o aprendizado por descobertas autônomos. Você não tem, no máximo, você não tem nenhum educador que você localiza. Como eu falei logo no começo, muito do que eu estou falando com vocês, eu aprendi com os colegas. Mas eu não posso nomear um responsável pelos meus acertos, mas também não posso nomear pelos meus erros. Então, aprendizado autônomo por descobertas. Do lado de cá, aprendizado automático. Não passa pela razão. Entra. Ele dá um exemplo, então, de automático por recepção. Tabela de multiplicação. 2 vezes 2, 4. Acabou. Então, você dá uma tabela, a criança decora. É automático e é por recepção. Você não precisa saber nada, você só diz. Né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Estou aprendendo, já sei dizer. Aí, por significado, então vai vir os conceitos, o que significa cada coisa. Então, você pode ir do automático para o significado, e por recepção para o autônomo. E ele vai colocar no máximo do aprendizado por significado, e significado não tem como não lembrar do Thomas Kuhn e do paradigma, e o máximo do aprendizado do autônomo, e o autônomo, as descobertas têm o nome do insight, e a ligação do insight com a psicologia da Gestalt é enorme. Como que você tem um insight que você nem sabe explicar como surgiu na sua cabeça? Uma das explicações é porque a sua Gestalt grudou. Enquanto você olhava para um problema e não conseguia ter um modelo de comparação, aquilo era um nevoeiro. Na hora que você identificou um modelo e grudou ele, ou seja, o fundo do conhecimento, o que está na frente, o que está atrás, virou uma imagem que você conhece e tem um insight, né? Então, nesse cruzamento lá em cima, ele vai colocar a pesquisa científica. E é interessante que aqui ele põe trabalhos escolares de laboratório. Está no aprendizado orientado para descoberta, não está lá, está aqui. E no meio do caminho entre aprendizagem significativa e autônoma. Mas dependendo de como a gente faz, o aprendizado de laboratório, para mim, ele vira uma tabela de multiplicação. Dá na mesma. O cara não sabe nada dos porquês e dos conceitos. Ele saiu do experimento do mesmo jeito que ele entrou. Ele só tem umas palavras na cabeça. E as palavras ele fala bonito. Se precisar, ele escreve. Mas ele não sabe nada. Ele não entendeu os porquês e ele não fez uma crítica. Se eu tirar o azul e pôr o vermelho, fica igual? Por que tem que ser o azul antes do vermelho e não o vermelho antes do azul? E o pior, ele não tem oportunidade de testar essa hipótese dele. Eu fui numa exposição científica, vou chamar assim, da escola dos meus filhos, e aí então era para falar sobre o lençol freático, né? Eu moro em Ribeirão Preto, lá a gente pega água diretamente do lençol freático, estamos acabando com ele, contaminando, né? Ribeirão Preto é uma das principais cidades para isso. E aí então lá tinha uma montagem com vários tipos de terra para dizer sobre a água que penetra. Mas não podia jogar água lá, né? E tinha 4 diferentes, assim, um com mais
terra barrosa, outro com mais tipo de uma areia. Aí eu cheguei para a aluna, tinha 10 anos, falei assim para ela, qual que é a diferença da água que entra de um no outro? Ela não sabia. Ela montou o professor mandou montar, está montado, não sei para quê. E ela falava algumas palavras sobre como que é o solo, e a água, e o nome do lençol freático, mas aquilo eu não sabia. Aí eu falei, podia testar, né? Vamos jogar água para ver o que acontece em cada um. Eu achei que não estava muito bem montado o experimento, mas senão não tem graça, nós estamos em exposição de ciências. Aí ela foi conversar, ela gostou tanto da ideia, ela gostou da ideia. Eu falei rapidamente, um desconhecido, ela gostou da ideia. Fui falar com o professor falou assim, eu preciso falar com a outra professora. Não sei se pode. Aí eu saí, fui dar volta nas outras salas, quando eu voltei estava tudo cheio de água, a menina estava com um sorriso aberto, enorme, porque ela jogou a água e viu acontecer. Ela entendeu muito a diferença, ela não entendeu, mas só dela ver o movimento, ela começou a pensar alguma coisa diferente, né? Então, daí, eu quero propor uma visão sobre a iniciação científica ou sobre a educação científica baseada nessas ideias. Então, o que mais me preocupa? O que mais me preocupa é que a gente ensina, numa iniciação científica, numa educação científica, nós criamos um paradigma, nós somos transmissores, propagadores, fortalecedores de uma visão de realidade, de uma ideologia, mas que nós estamos ajudando a construir trabalhadores com pensamentos mutilados, que só servem a um projeto social e industrial. Isso exige, então, uma postura mais audaciosa, mas eu não vou ser muito audacioso. Não estou a fim de construir uma outra sociedade em que a ciência deixe de ser o aparelho ideológico dominante. Eu não tenho a menor ideia. Não tenho vontade de voltar para o aparelho ideológico religioso. Eu me sinto bem no da ciência, eles me convenceram. Eu gosto dessa ideia laica, da sociedade que a gente critica, vão fazer um novo, eu gosto. Não quero mudar isso. Então, a minha proposta é menos revolucionária do que isso. Mas me incomoda a incapacidade de termos liberdade dentro de uma ciência que historicamente ela surgiu exatamente para dar liberdade de pensar. Ela queria sair das garras da verdade estabelecida e criar a proposta, todos nós vamos dar novas ideias para uma nova realidade, uma nova verdade, um novo conhecimento. E hoje em dia nós somos construtores de uma sociedade em que a ciência é vista como conhecimento fechado. É dos especialistas, ela está pronta e acabada. Os próprios cientistas não sabem onde vai ser usado, manipulado, transformado o conhecimento que ele tem. De tal forma que ele pode lavar as mãos, porque o conhecimento de física dele construiu a bomba atômica. Tem nada a ver com ele, é esquizofrênico demais, né? E ao mesmo tempo, quem não vai ser cientista especializado, ele vai ligar a TV para assistir o Fantástico e vai ficar abismado, porque a ciência diz que comer gema de ovo dá doença no coração. Aí vai passar 5 anos, ele vai ligar o Fantástico de novo e vai ficar abismado novamente, porque a ciência diz que a gema de ovo faz bem para o coração. Né? E ele não vai entender nada, mas durante aqueles 5 anos ele evitou o ovo. Agora ele vai comer bastante ovo. Como também ele ficou 15 anos usando protetor solar, e agora ele vai ter que tomar banho de sol 15 minutos todos os dias. Né? Pô, mas agora já passou 15 anos. Mas eu faço, porque a ciência diz. A gente não sabe o que é fazer ciência, mas obedece, porque desde quando eu estava na escola, o que a ciência diz é norma. O padre falou uma besteira. Por que ele falou uma besteira? Porque Newton disse que era assim. Né? E o professor falou errado. Por que ele falou errado? Não, porque a ciência no Fantástico diz que é assado. Né? Então, a minha proposta é só que a gente precisa se comprometer em poder fornecer, em construir alguma coisa levemente radical, levemente anárquica, que é
a colaborar para a formação de pessoas que enfrentem a ciência de como ela deve ser enfrentada, né? Que é um conhecimento inacabado, onde a crítica e a dúvida é essencial para se fazer ciência. Então, uma vivência no modelo ampliado de ciência. Então, algumas ideias que eu acho interessantes. O poder da hipótese e do erro. Vou fazer iniciação científica, vou fazer ciência, ter hipótese é fundamental. E a hipótese quer dizer, será que é? Será que pode? E a do erro? Eu estou fazendo e está errado. Eu errei. A ciência errou. Ela só evolui porque ela está sempre errando. Senão ela estava perfeita. A comunicação é fundamental. Desde a época da Renascença, a comunicação era o alicerce da ciência. Não dá para você ser cientista sem se comunicar. A comunicação é que define, porque ciência é um trabalho em rede. E você tem que conhecer a rede de trabalho que você é membro atuante. E você está buscando o oculto. O oculto é sempre o confronto com o que está estabelecido. Estabelecido é uma norma que eu aceito. Essa é a realidade, essa é a verdade, né? Aí o que é o oculto? O oculto é sempre negar essa verdade. Existe uma verdade escondida por trás disso que você acha que é verdade. A maçã cai porque existe a gravidade. E a loucura da gravidade é que a maçã puxa a terra, enquanto a terra puxa a maçã. Não é só a terra que puxa a maçã. A maçã também puxa a terra. Essa que é a ideia do oculto. Toda vez que você olha uma coisa e fala, tem coisa escondida aí, você tem chance de fazer ciência, né? Mas você tem que criar uma hipótese. E você tem que ter, então, uma crítica, a autocrítica sua e um estranhamento. O estranhamento é esse. Ah, é desse jeito? Não, mas calma aí, será que é? Quando você ouve alguém falando uma besteira para você, em vez de você achar que aquilo é besteira, essa é uma postura do estranhamento. Você para e fala, será que ele está certo? De cara você acha que é uma besteira, porque não tem nada a ver com o que você acredita. Pô, tem um elástico invisível puxando a maçã, que besteira! Não, calma aí, por que ele pensou que é um elástico? Da onde que tirou isso? Qual é o fundamento que ele tem? Será que eu estou certo? E o aprendizado do intraduzível, esse é meu gosto pelo paradigma, né? Então, saber que quando eu ensino ciências, eu penetro numa nova realidade e que eu preciso fazer comunicação. E essa nova realidade é como complexidade, né, uma preocupação complexa, eu não posso ficar só no meu paradigma. Se eu quero criar um senso crítico sobre a própria ciência, eu tenho que criar estratégias em que eu possa confrontar paradigmas diferentes. Então, seria muito mais interessante você ter uma iniciação científica com alunos fazendo em línguas, em história, em sociologia, em biologia, tudo misturado. O choque do estranhamento, dos paradigmas diferentes, para a gente poder fazer a conversa do intraduzível. Você precisa ir conhecendo o modelo do outro. É como você falar duas línguas, essa aliás é a comparação de Kuhn. Você falar duas línguas. Quando você fala em inglês, ou você fala em português, você nunca está dizendo as mesmas coisas. Apesar de nas duas vezes você estar comentando sobre uma reportagem de jornal. Porque as palavras têm significado diferente. É aproximado, mas não é igual. Então, para eu entrar no paradigma do outro, eu tenho que conviver com ele. É a história da conversa. Se eu não der espaço para todos conversarem juntos, eu estou prendendo o aluno naquele paradigma só. E aí a gente vê as discussões muito doidas. Para quem é de fora é doido. O sociólogo chega e fala assim, a ciência é assado, os biólogos são quadradões, né? Eles são muito assim, ó, fechadinho, mas não, a ciência é ampla. Aí chega o físico e fala assim, vocês não fazem ciência nenhuma, vocês fazem elucubração mental. Quem faz ciência é a física. Os cientistas não se entendem se um é ciência e o outro não. E eles têm razões para não se entender.
porque eles não compreendem o paradigma do outro, né? Eu acho que o ensino nosso tinha que ser menos preso. Se nós queremos ensinar a pessoa a conhecer a ciência, uma das coisas é saber da fragilidade da ciência. Então, alguns objetivos de um programa de iniciação científica. Como exemplo meu, observar os fenômenos naturais ou sociais com estranhamento. Esse é meu objetivo. Eu quero iniciar um aluno na iniciação científica e eu quero que chegue nisso. É só isso que eu quero. É um trabalho danado. Buscar relações causais com distanciamento do senso comum. O cara tem que saber o que é senso comum. Ele tem que saber qual é o paradigma que ele vive, qual é a crença que ele tem, para conseguir fazer relações fora da crença que ele tem, para buscar novas crenças, né? Questionar as verdades. E questionar as verdades cristalizadas não é aquela que você já duvida, é aquela que você acredita. Será um esforço bem interessante. Formular hipóteses que eu posso verificar. Isso é uma trabalheira danada na graduação e na pós-graduação. Você não cria as hipóteses porque você já pega do orientador. E quando você cria, você não sabe como verificar, né? Então, só de você conseguir criar uma hipótese e bolar um jeito de verificar, já é uma etapa interessantíssima. Compreender a dependência que a prática científica possui da estrutura social. Eu acho que é uma outra ideia muito boa. Comunicar-se com precisão. O que comunicar tem a ver com iniciação científica? É a base de toda a ciência, comunicar. Né? Quem não se comunica não faz ciência, porque a ciência exige um trabalho em rede. Como eu posso fazer parte de uma rede de trabalho se eu não comunico? E se eu me comunico muito mal? Então, você ensinar alguém a se comunicar, você já está preparando ele para fazer ciência. Se ele souber estranhamento, ele vai se comunicar melhor. Aí, então, alguns exercícios. Comparar teorias científicas de diferentes épocas. Debater sobre os acontecimentos históricos. Analisar ambiente social desconhecido. Não serve onde você já conhece. Nessa minha ideia, você vai para onde você não conhece. Para começar. Produzir uma obra artística sobre um fenômeno natural. Mas qual que é a ideia de produzir essa obra artística? E o fenômeno natural? É ele sair da linguagem pré-estabelecida. E ele apresentar a imagem que ele tem do fenômeno natural. Com a sua linguagem verbal e não verbal. Ele vai apresentar a sua interpretação. Eu imagino que talvez na obra artística ele consiga fazer isso com mais liberdade. Já que a gente tem um modelo de iniciação científica, em que quando eu uso a palavra, os argumentos, eu estou mais amarrado, né? O preconceito é maior, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Então, são tentativas diferentes. Então, para mim, particularmente, pensando atualmente, eu posso mudar de ideia, e essa última slide eu pensei, na verdade, do ano passado para esse. Uma educação científica, para ela poder ter uma postura mais complexa e ser bem eficiente, é claro que a gente pode tentar por partes. Nós podemos tentar com pequenos grupos de professores. Mas para ela ser boa mesmo, ela tinha que ser um programa institucional global. Essa é uma proposta minha, pensando que nós vivemos no aparelho ideológico da ciência. Então, a escola, já que ela é o porta-voz da ideologia que a gente vive, poderia ser um porta-voz crítico. Mais importante seria a gente pensar na iniciação científica como um projeto integral da escola. O aluno vai se tornar capaz de criticar a ciência, de compreender as etapas que constrói uma ciência. Com isso, ele vai poder enxergar o que é de ciência a sociologia, o que é a biologia de ciência, o que é a física de ciência. Porque ele vai ter um modelo exemplar diferente desse que cada um de nós tem, em que ele vai conseguir usar a gestalt dele e grudar em todas essas ciências. Então, com essa única raiz do que é ciência, ele poderia sair do seu laboratório de medicina e chegar na nossa disciplina de pedagogia e olhar para a sala de aula e entender o que é pesquisar enquanto ensina. E até fazer uma crítica para aprimorar essa pesquisa enquanto ele ensina, né?
mesmo que ele não tenha o conhecimento profundo do especialista, mas ele consegue se localizar. Ele vai poder ouvir a notícia do ovo, da gema, do sol, e ter a sua postura crítica, buscar ativamente informações. Ele vai poder trocar ideia com os outros e entender como que a ciência constrói o conhecimento, quanto ele é duvidoso, quanto ele é hipotético, quanto ele tem de erro. Isso exige uma questão afetiva muito grande de nós, que é terrível, que é conviver com a dúvida. Uma das coisas terríveis que é imposto pela ideologia da ciência, da sociedade atual, mas que ela só fica na mão dos grandes líderes que conseguem dominar a situação, é a questão da dúvida. Enquanto a gente não entende a riqueza da ciência como dúvida, a gente opta por usar a ciência como religião da certeza. Então, não posso ovo, acabou, não sei porquê, da onde veio e para onde vai. Não posso sol e tudo bem, é certeza absoluta. Né? E assim, pronto. Só que a gente vai sendo enrolado. 10 anos, 15 anos, e a gente vai se adaptando às novas mudanças, porque é ditada de forma externa, sem eu ter o menor senso de crítica. Né? Então, eu acho que para ser bem complexa, a educação científica, ela deveria ser uma meta escolar. A meta principal é uma recriação de todos os conteúdos que a gente ensina na escola. Em vez de ficar ensinando porque eu tenho que falar sobre a evolução de Darwin, eu vou ensinar por que Darwin é científico. Né? E se eu não quiser ensinar o Darwin, ele aprende sozinho, porque as ferramentas que eu dei de crítica é suficiente para ele poder navegar na internet e conseguir se localizar. Ele vai conseguir fazer autocrítica das coisas. E para que eu tenho que ensinar que Darwin dá certo? Né? Por que esse ritual de conhecimentos é o que eu tenho que cumprir até o final? Por que eu tenho que falar da descoberta das Américas, e aí um vai criticar o domínio imposto dos portugueses sobre os índios, né? O outro vai deslumbrar o avanço tecnológico da Europa? Por que eu tenho que ensinar isso aqui e ali? Por que eu tenho que dar conhecimento sem me preocupar se o pensamento está mutilado? É mais importante o pensamento coeso, que faça poucas racionalizações enganosas, do que eu juntar um monte de informações na cabeça. E eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade rica disso, que é exatamente o conhecimento na internet, enquanto ela não for travada. Né? Enquanto ainda existe um ar democrático na internet. É uma oportunidade, é um momento muito interessante para nós podermos nos preocupar com o que é essencial do ensino. Para mim, que como eu disse, estou dentro da ideologia renascentista da autonomia de cada um. Né? Porque, como eu disse, essa minha proposta é mudar um pouco, virar algumas coisas de ponta cabeça, mas não tudo, porque ainda gosto desse mundo laico, das iniciativas individuais, do conflito entre as gerações. Né? Bem, agora eu encerrei a minha apresentação, estou aberto para perguntas. Obrigado.